Capítulo 10. A única coisa que você tem de fazer. O problema com um livro sobre ocupação é que pessoas muito ocupadas são seus leitores. É boa a possibilidade de que você ainda não tenha chegado até o capítulo 10. E se tiver conseguido, agora está esperando uma grande recompensa. Um ótimo plano para simplificar sua vida em 5 pontos. Um brilhante manifesto de 10 pontos sobre como restaurar a sanidade no seu mundo. Ou um programa simples de 12 passos para alcançar uma condição menos agitada em 40 dias. Bem, seja para melhor ou pior, na verdade eu acho que é para melhor. Eu não tenho uma proposta de autoajuda a oferecer. Eu não consigo consertar a sua vida quebrada e agitada. Eu já tenho dificuldades ao lidar com a minha própria vida. Mas o que eu posso oferecer é a única coisa que você tem de fazer de modo absoluto, total. Pense nisso como um plano de um só ponto, sem garantia de resultados. Só que ele o trará para mais perto de Jesus, que a propósito é a maneira positivamente melhor de lidar com a sua ocupação. Uma ética de Marta em um mundo preguiçoso à la Maria. No final de Lucas 10, encontramos o mais perto de um sermão que Jesus fez sobre a questão de andar muito ocupado. Toda a história compõe um só parágrafo na maioria das Bíblias, e a parte de Jesus ocupa apenas 2 sentenças. Talvez seja porque as pessoas ocupadas não lidam bem com longos sermões. De qualquer modo, foi a mensagem certa para aquela hora e é a mensagem certa para nós nos dias atuais. Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã, chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor ao ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas que a minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. E respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Lucas 10, dos versos 38 a 42. Não importa quantas vezes eu tenha lido essa história, sempre fico conduído com Marta. Eu quero entrar na cena e protestar. Mas, Jesus, como pode estimular uma irresponsabilidade dessas? Há tempo para ensinar e aprender, mas esta não é a hora. A casa vai ficar bagunçada e ninguém vai arranjar o jantar. Se você deixar que todo mundo fique aí adorando e orando, sentado aos seus pés ao invés de limpar as coisas e servir essa gente. Claro, geralmente não torno público esses pensamentos. Sei que aqui Maria, não Marta, deve ser o nosso exemplo. Alguém tem que fazer as coisas. Não podemos ficar lendo livros ou escutando sermões o dia todo. Eu sou pastor e nem eu posso fazer isso. Minha família precisa de mim. A igreja, o governo, meus amigos, todos eles querem que eu fique por cima das coisas. O estilo de Maria pode dar certo para um monge ou um dia de retiro pessoal, mas o pequeno afastamento do trabalho por Maria simplesmente não é o jeito prático de se viver. Além do mais, Marta está fazendo coisas importantes. Não é como se ela tivesse grudada no telefone ou assistindo gatinhos brincarem. Ela estava servindo, conforme a Bíblia ordena. Romanos 12, versículo 7. E 1 Pedro, capítulo 4, verso 11. Precisamos de Martas. Precisamos de servos que sirvam. Alguém tem de lavar a louça. Alguém tem de empilhar as cadeiras. Alguém tem de arrumar a mesa e pré-aquecer o forno. Para que as Marias deste mundo tenham as suas epifanias espirituais. Bom, melhor, ou melhor. Era o que Marta sentia. É como muitos de nós pensamos. Isso é perfeitamente compreensível, só que não é o jeito que Jesus enxerga as coisas. Marta implora a Jesus que faça alguma coisa, em Lucas 10:40.
ela deve pensar: com certeza Jesus verá o que está acontecendo, com certeza aquele que veio para servir verá todo o problema que Maria está me causando. Certamente Jesus vai me apoiar. Mas não é o que ele faz. Jesus começa dizendo seu nome 2 vezes, e a repetição traduz uma intensa emoção como Mestre, Mestre, Lucas 8:24. Ou Ó Jerusalém, Jerusalém, 13:34. Ou Simão, Simão, 22:31. É possível que Jesus estivesse irritado. Marta, Marta. Mas eu suspeito que, na verdade, ele tenha sido mais gentil e suave. João 11:5 diz que Jesus amava Marta e sua irmã e a Lázaro. Jesus amava toda essa família. Marta era uma senhora bondosa, generosa com seus hóspedes e levava a sério a sua hospitalidade. Eu não penso que Jesus estivesse irritado. Apenas queria que a sua amiga visse o que a irmã dela já enxergava. Marta, Marta, diz ele, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. A Nova Versão Internacional diz que ela estava preocupada e inquieta. A Bíblia Viva diz: Marta, Marta, você se encontra tão preocupada com todos esses serviços caseiros? Muitos de nós entendemos, passamos dia após dia, mês após mês, de doideira. Preocupados, irritados, ansiosos, perturbados, inquietos, amolados, agitados. Cada mancha, cada projeto de escola, cada pia suja, cada visita de surpresa, cada surto de responsabilidade torna-se causa para pânico. Parafraseando Tito 3:3, vivemos como escravos de diversas paixões e prazeres, passando os dias em caos e inveja, apoquentados pelos outros e apoquentando uns aos outros. Estamos todos muito ocupados, mas não com aquilo que tem maior importância. É o X de toda essa história. Marta, você está surtando, mas só uma coisa é necessária. Maria escolheu a boa parte. Ela está sentada aos meus pés para aprender e adorar. Eu não vou tirar isso dela. A sua ocupação não está errada, mas não é a melhor parte. Concordo que não devemos tomar esse episódio como modelo para todos os momentos de cada dia. Se Deus esperasse que nós nada fizéssemos a não ser ficar sentado no chão, de perna cruzada, escrevendo os nossos pensamentos, a Bíblia poderia ser bem menor. O exemplo de Maria não é um chamado para a vida contemplativa em algum claustro, mas é um forte lembrete de que temos de manter as primeiras coisas em primeiro lugar. Pelo que entendo, a palavra mais importante da história é agitada, no versículo 40. Marta não está fazendo nada de ruim, só está afastada daquilo que é melhor. Ela está tão preocupada com o jantar a ponto de dar a Jesus as suas sobras espirituais. Pessoalmente, eu tenho o paladar de um menino de 4 anos e não gosto da maioria das comidas na primeira vez que as provo. Na verdade, não gosto de sobras. Mas é o que oferecemos a Deus quando não mantemos as primeiras coisas em primeiro lugar. Ele não está olhando de cara feia lá do céu quando temos um dia para lá de ocupado. Contudo, Ele sabe quando está nos faltando a melhor parte. Não basta que as coisas de Deus preencham as rachaduras durante o dia. Sentar aos pés de Jesus nunca simplesmente acontece. Temos de fazer que seja prioridade o aprender dele e tomar tempo para estar com ele. De fato, a grande prioridade. Se alguém gravasse a sua vida por uma semana para então mostrar a gravação a estranhos, o que eles concluiriam seria a boa parte em sua vida? O que concluiriam ser a única coisa que você tem de fazer todo dia? Dobrar a roupa seca? Limpar a casa? Verificar todos os e-mails? Postar no Facebook, aparar a grama? Assistir ao jogo? Sei que você tem coisas a fazer. Eu também tenho muitas coisas que tenho que fazer. Porém, dentre todas as questões da vida, será que podemos dizer e mostrar com honestidade que ficar aos pés de Jesus é a única coisa necessária?
É por isso que são chamados de devocionais. Se você estiver cansado de sentir-se horrivelmente ocupado e procura um plano de um único ponto para ajudar a restaurar a ordem na sua vida, esse é o melhor conselho que eu conheço. Gaste tempo a cada dia com a palavra de Deus e em oração. Eu não digo quanto tempo tem de ser gasto. Pode ser que você comece com 5 minutos, ou 15, ou 50. Alguns poucos minutos sem pressa são melhores do que uma hora cheia de distrações. E o hábito consistente é melhor do que um romper esporádico de acessos e comiços. Como alguém que desde os tempos do ensino médio tem tirado tempo para devocionais e também tem batalhado para conseguir tirar tempo para devocionais, posso afirmar que nenhuma única prática oferece maior paz e disciplina do que quedar-se aos pés de Jesus. Eu entendo que terminar esse livro dessa maneira é um perigo potencialmente debilitante. A procura por tempo pessoal a sós com Deus é uma das fortalezas do legalismo. O meu alvo não é estabelecer uma lei que diz que você tem de ler a Bíblia em 1 ano ou o Senhor irá golpeá-lo em sua ira. Mas, escuta isso, estes períodos de tempo são chamados de devocionais diárias, com razão. Existem poucas coisas que demonstram mais a nossa dedicação a Cristo do que fazer prioritário o nosso tempo com Ele a cada dia. Como observou J.C. Ryle, dentre todas as evidências da verdadeira obra do Espírito, o vigoroso hábito de oração particular é um dos que mais nos satisfazem. Um homem poderá pregar por motivações falsas, poderá escrever livros e fazer excelentes palestras, parecendo diligente em boas obras e ainda ser um Judas Iscariotes. Mas raramente um homem entra em seu quarto e derrama sua alma diante de Deus em segredo, a não ser que ele seja muito sério. As pessoas sabem se você ora à mesa do jantar, sabem se você frequenta o culto de adoração aos domingos, sabem se você participa de um pequeno grupo de estudo, sabem se você pode ser uma boa anfitriã oferecendo uma refeição em sua casa, mas não sabem se você está encontrando lugares à parte para orar. Por esta razão é que Ryle diz, o Senhor mesmo coloca um selo sobre a oração como a melhor prova da conversão. Como muitos de vocês, eu consigo olhar para a minha vida cheia de ocupações e não sei por onde começar. Queria me exercitar mais, comer mais saudavelmente, manter meus recibos em dia, programar as revisões do meu carro e saber onde eu guardei o bico de encher a bola de basquete. Em geral, que eu não sentisse como se estivesse andando no fio da navalha da loucura todo o tempo. A minha tentação é enfrentar tudo de uma só vez, ou então não fazer nada. Mas o plano realmente melhor é começar com o plano de Jesus. Deus nos deu a todos 24 horas por dia, todo dia. É o único recurso distribuído com completa igualdade. E para a maioria de nós, na maior parte, nós todos fazemos com essas horas aquilo que consideramos mais importante. Eu queria que conseguisse correr mais, mas aparentemente valorizo o descanso em casa, ou trabalhar até mais tarde, ou conseguir dormir um pouco mais. Assim, a resposta não é apenas força de vontade. Tenho de gastar mais tempo com Jesus. Isso não dura. Temos que crer que ouvir de Deus é a nossa melhor porção. Temos de crer que a oportunidade mais significativa que está diante de nós todos os dias é a oportunidade de sentarmos aos pés de Jesus. Não reorganizaremos as nossas prioridades até que realmente creiamos que sentar aos pés de Jesus é a melhor parte de todas. Em seu livro The Power of Habit, O Poder do Hábito, Charles Duhigg argumenta que as pessoas geralmente mudam com mais eficiência os seus maus hábitos, focando apenas sobre um modelo, ou o que Duhigg chama de hábito fundamental.
Você não tem de concordar com tudo do livro de Duhigg para ver a sabedoria dessa sugestão. Se concentrarmos em um hábito específico, em vez de nos milhares de áreas que compõem as nossas vidas cheias de ocupação, seremos mais aptos ao sucesso, não somente naquela única área, como também em muitas outras. Por exemplo, pense no que aconteceria se você tornasse o seu único alvo firme e resoluto o gastar tempo todos os dias com a palavra de Deus e em oração. Provavelmente você resolveria que precisa ir para a cama mais cedo, para ter mais tempo de manhã para leitura e oração, ou para que você não caia no sono mais tarde durante o dia. E porque quer dormir mais cedo, você terá o maior cuidado com o que come tarde da noite, e pensaria 2 vezes antes de assistir um programa que não tinha a mínima intenção de ver, ou remexer pela internet por 30 minutos por nada em especial. E também, talvez, você sentisse menos estresse se precisasse sair de casa deixando ela um pouco desarrumada, se estivesse escolhido a melhor parte e sentado aos pés de Jesus. Quem sabe você também passasse a ignorar aqueles e-mails de depois do horário de trabalho ou simplesmente guardasse todas as telinhas. Quem sabe quantas distrações pequeninas você conseguiria deixar de lado em um esforço para ser mais como Maria do que como Marta? E isso sem contar os benefícios espirituais. Ao gastar tempo com o Senhor na palavra e em oração, estaremos propensos a obter novas perspectivas sobre nossas lutas e dores de cabeça. Começar cada dia com a eternidade torna os nossos problemas triviais e as longas listas de coisas a fazer bastante insignificantes. Ao sentarmos aos pés de Jesus, nós nos tornaremos mais como Ele, mais pacientes, mais amáveis, pensando mais no próximo. Veremos que a nossa telinha não nos satisfaz como o nosso Salvador o faz. Veremos que a sabedoria não nasceu ontem ou há 32 segundos na mídia social. Aprenderemos a manter ao mínimo as nossas queixas e os nossos olhos fixos na cruz. E ajudaremos melhor aqueles que nos cercam. O que o Paul Tripp diz a respeito do ministério pastoral é verdade para o ministério de todos. Estou cada vez mais convicto de que o que dá motivação, perseverança, humildade, alegria, ternura, paixão e graça ao ministério é a vida devocional daquele que está realizando o ministério. Quando admito diariamente o quanto sou carente, meditando diariamente na graça do nosso Senhor Jesus Cristo, e me alimento diariamente da sabedoria restauradora da sua palavra, sou motivado a compartilhar com os outros a graça que recebo a cada dia das mãos do meu Salvador. Quem sabe a devoção a Cristo seja realmente a única coisa necessária. A vida que desejamos é a vida que necessitamos. Espero que você perceba que este livro foi escrito para mim tanto quanto eu tenho escrito para outras pessoas. Sou uma pessoa do tipo A. Tenho um forte senso de responsabilidade e obrigação. Não gosto de decepcionar as pessoas, não gosto de deixar as coisas sem fazer, não gosto de chegar atrasado. Acordo de manhã com meu motor a pleno vapor. Falo muito sobre as coisas de Maria, porque estou ligado para funcionar como uma Marta. Assim também funciona a maioria de vocês. Odiamos estar ocupados demais, mas é possível que não odiemos isso o suficiente para mudar. O dano da ocupação desenfreada tem de ser combatido com algo mais forte. Você já observou tudo mais que acontece em Lucas 10 antes de chegarmos a Maria e Marta? Jesus envia 72 discípulos em uma viagem missionária. Eles curam os enfermos, expelem demônios e pregam o Evangelho. Jesus considerou tão bem-sucedida a viagem que disse ter visto Satanás caindo como um raio do céu. Versículo 18. Então, mais tarde, no capítulo 10, Jesus conta a parábola do bom samaritano, o homem que demonstrou compaixão a um estranho, amou o próximo e sofreu inconveniências pelo bem de seu semelhante na humanidade.
Você vê como Lucas coloca a história de Maria e Marta depois de todas essas atividades? Esse episódio não está aqui por acaso. Creio que Deus deseja que vejamos que se curarmos os enfermos e expelirmos os demônios e pregarmos o evangelho e demonstrarmos misericórdia e fizermos justiça, e não nos assentarmos aos pés de Jesus, teremos perdido a única coisa de que realmente precisamos. A única coisa mais importante do que cumprir o nosso ministério é sermos ministrados também. Providenciar o tempo consistente para estarmos com a palavra de Deus e a oração é o lugar para começar, porque estar com Jesus é a única coisa forte bastante para nos arrancar de nossa ocupação. Lucas 10, dos versículos 38 a 42, nada mais é que uma versão em história de Deuteronômio 8, verso 3. Não só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca do Senhor. Não saberemos dizer não à maior loucura até que saibamos dizer sim a Jesus. Continuaremos escolhendo brioches em lugar do pão da vida. Continuaremos escolhendo a fanfarra do mundo em vez de sentar aos pés de Jesus. Em lugar da bênção, escolheremos estar super ocupados. Não é errado estar cansado. Não é errado sentir-se sobrepujado ou passar por fases de completo caos. O que está errado e totalmente quebra o coração, mas de forma maravilhosa, poderá ser completamente evitado. É viver uma vida de loucura maior do que queremos por termos menos de Jesus do que necessitamos.